Olá pessoal, tudo bem? Atendendo aí alguns pedidos, eu realizei uma palestra na Electro Expo 2016, é uma das principais feiras aí do segmento de eletrônicos e ela acontece em São Paulo. Esse ano que passou agora eu tive a oportunidade de palestrar para o público presente e falar um pouquinho sobre importação, já que é uma feira que traz e atrai muitos fornecedores estrangeiros e pessoas que querem importar. E algumas pessoas me pediram para disponibilizar a palestra, esse conteúdo de maneira digital, para que elas compartilhassem com os amigos, enfim, para que pudessem haver algumas discussões sobre possibilidades de começar mesmo a poder ingressar nesse mercado de comércio internacional, começar a importar. E aqui a gente traz 7 recados relevantes. Obviamente essa palestra tem cerca de 40 minutos de duração e eu não vou ficar falando aqui durante 40 minutos, eu vou resumi-la para que vocês tenham um conteúdo de uma qualidade interessante, num tempo que vocês possam ver, pegar o vídeo e correr ele normalmente dentro aí de alguns minutos, tá bom? Então vamos lá, começando, essa palestra, como eu disse, foi feita na Electro Expo 2016, se vocês entrarem no site de lá vocês vão ver o meu nome, né, Mário Pores, como palestrante. Aqui um pouquinho do meu currículo, eu sou, além de professor universitário e palestrante na área, também tenho uma empresa que se chama M Consultoria, essa aqui está no slide, e venho estudando aí também academicamente o comércio internacional, faço parte de uma organização internacional de estudos de comércio internacional e facilitação de importação e exportação. A apresentação é dividida em 7 tópicos. O primeiro tópico é o planejamento, o segundo seleção de fornecedor e assim sucessivamente. Eu vou detalhar cada um deles brevemente aqui agora. Então vamos lá. Planejamento financeiro. Muitas pessoas confundem a ideia de importar porque elas acham que o produto custando barato lá fora vai chegar aqui no Brasil com um custo também baixo. E essa conta ela tem que ser muito bem feita. O fato de você ter um produto barato lá fora faz com que você tenha que analisar bastante se ele chega aqui também com um preço muito competitivo. Algumas coisas influenciam nesse sentido, a quantidade, a logística que você vai usar, o modal que você vai usar. E aí esse item tem essa função, esse objetivo. Mostrar que antes de vocês importarem definitivamente um produto, vocês têm que planejar para ver se é viável ou não. Então, primeiro de tudo, realizem um estudo detalhado do qual é o custo que vocês terão, qual é o investimento que vocês vão ter e as despesas que vocês vão ter para importar aquele produto ou aqueles produtos que vocês precisam ou querem. Analisem os regimes tributários das empresas que vocês estariam abrindo ou se você já tem uma empresa, o quanto o impacto tributário influencia na importação. A importação tem um custo tributário alto e você deve considerar a questão de crédito de imposto também aí junto ao seu contador ou uma empresa especializada. Analisem o ponto de equilíbrio da importação, isso é muito importante. Encontre qual que é a quantidade ideal que você tem para você ter a viabilidade na sua importação. Eu costumo dizer que nós temos despesas na importação que são fixas. Se você trouxer um container de carga ou se você trouxer um pallet com mercadorias. Você não precisa trazer o container todo. E nesse sentido, se você traz um pallet de mercadorias, 100 peças, e paga para realizar essa importação uma despesa que é fixa de R$1.000, você tem R$1.000 sendo rateado por 100 peças. A diferença é que se você traz um container, 10 containers, se você traz 10.000 peças, as mesmas peças, você vai ter o mesmo custo dessa despesa fixa, então os R$1.000, só que divididos por 10.000 peças. Quando você faz essa divisão, o seu custo, a sua despesa incidida sobre cada produto, ela cai consideravelmente. O ideal é você encontrar uma quantidade mínima que dê a viabilidade da sua importação para você começar e que a partir dali você amplie gradativamente esse seu negócio. Depois, encontrar a melhor condição de compra com o seu fornecedor, ajustar e trabalhar muito bem nisso junto ao seu fornecedor. Mensurar qual é o capital que você tem para investir hoje na importação, ou se você tiver que tomar um capital de terceiro, quanto de juros isso vai impactar na sua operação. Entre você pagar o fornecedor para que ele produza e depois que haja todo o processo de importação e considerando o recebimento seu da sua venda para o seu cliente final e ele te pagar normalmente a prazo ou considerando a vista, são 180 dias aproximadamente, 6 meses aí na nossa conta geral, aí, via de regra. Então você tem que pensar bem se toma um capital de terceiro, às vezes é melhor você esperar um pouco, guardar um capital e aí investir quando você tiver o capital próprio. Outra coisa, gente, quando você faz o cálculo aí e você identifica que há um custo tributário muito alto, que você tem muito imposto para pagar, não entre no mundo da sonegação. Primeiro porque eticamente isso não é válido.
E eu não estou pregando isso porque nós somos uma empresa de consultoria, estou pregando isso porque eticamente isso não faz sentido. Segundo, que normalmente as empresas agem assim porque o concorrente está fazendo assim. Se o concorrente está fazendo assim, denuncie o concorrente, mas não entre também na sonegação. Terceiro, que se você identificar, se você é um novo investidor, identificou que o custo tributário, a operação ficou cara na importação, busque outro produto, uma outra alternativa. Não entre no ilícito para dar viabilidade. Busque uma alternativa que seja legal, aumente a quantidade, estude, planeje, mas não faça a coisa de maneira ilícita. Hoje a Receita tem muitos controles para pegar a empresa que age dessa maneira, e aí o ideal é que você não entre na importação com essa metodologia, porque você depois não se prejudique de maneira mais pesada lá na frente. O item número 2 é a seleção de fornecedor. A gente aqui tem esse trabalho de desenvolver e homologar a empresa lá fora, principalmente na China, onde a gente tem o maior volume hoje de desenvolvimento. A ideia é checar essa empresa, quanto tempo ela tem, os alvarás dela, as certificações que ela possui, enfim, fazer uma consulta geral do histórico da empresa para dar a confiabilidade aos nossos clientes importadores. A gente tem que tomar bastante cuidado com as certificações na China, algumas delas não tem valia nenhuma, o ISO lá é muito fraco, muito simples, então a gente tem que tomar bastante cuidado com as certificações, que elas não são sinônimos de qualidade para as empresas. A gente também tem que fazer um trabalho de contatar quem são os clientes atuais que ela fornece para a gente ver se está tudo certo. Um exercício bastante saudável. A gente faz isso aqui muitas vezes no Brasil, pede referência de quem que você atende e tudo mais. As empresas procuram uma AM, consultoria, e aí fala assim, mas quem que você atende? Vamos fazer isso também no mercado internacional. Visitar as instalações físicas quando possível, ou se não, a gente, por exemplo, oferece um serviço de visita com o nosso escritório da China, visitar em loco, fotografar, filmar a empresa, você não precisa nem se deslocar e ir para lá para desenvolver o seu fornecedor, ou, enfim, se você tem esse interesse, tem essa disponibilidade financeira, mais importante ainda, vá à China e visite seu fornecedor. Entenda como ele produz e o que ele pode fazer, muitas vezes, para te atender, alterar uma embalagem, um rótulo, alguma coisa específica. Exclusividade, você ter um fornecedor exclusivo seu, enfim, prazos, são todas coisas que você tem que discutir, mas você tem que ter uma fidelidade com o seu parceiro. Então nada mais natural do que você fazer uma conferência, uma reunião pessoal. Isso tudo faz com que você gere valor ao seu prestador em relação à confiabilidade da sua empresa que vai comprar dele. O terceiro passo é o planejamento logístico e aduaneiro. Você tem que analisar muito bem qual é o modal que você vai usar, qual é o tipo de transporte. Determinada quantidade de carga e valor de carga vão influenciar no embarque aéreo, ou no marítimo, ou no rodoviário, dependendo das condições. Então, muito cuidado, analise bem, pesquise bem qual a melhor opção. A gente aqui, sempre quando faz os planejamentos para a empresa, a gente procura estudar e avaliar qual a melhor forma, qual o melhor porto para ingressar, onde você deve instalar a sua empresa, se é uma nova empresa, se pode ter incentivo fiscal, se não tem, enfim. Tem que ser muito bem analisado, entender bem as despesas que são realmente pagas, cuidado com os caras que colocam despesas não existentes na operação. Compare mais de um fornecedor, tenha sempre uma opção B, uma opção C. Analise a possibilidade de você ter algum acordo com transportadoras que resultem numa significativa redução de preço. Analise o seu despachante que você vai usar, quem que é ele. Aqui a gente tem o costume de homologar o despachante, porque ele é uma empresa tem que ser uma empresa de confiança sua para lidar com os seus processos. Verifique e crie práticas de bons procedimentos aduaneiros para você evitar ter problemas depois com conferência de carga e tudo mais. E, por favor, sempre trabalhe dentro da normalidade e da conformidade. O quarto item é a questão tributária. Isso é muito importante. A gente tem que entender como ela funciona, quais são os tributos que são pagos nos processos. Então a gente tem basicamente 5 tributos diretamente aplicados, independente se você é um MEI, se você é um Simples Nacional, se você é um lucro real ou presumido. Paga os mesmos impostos, não há benefício ou diferenciação na arrecadação tributária, da empresa importadora. Você vai pagar imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS. Cada produto tem as suas alíquotas, então o que varia é o produto e não a sua empresa. A gente tem um outro imposto que é pago para processos marítimos, que é específico, que é ICF, RMM aqui. Nós temos a taxa de Siscomex a pagar, nós temos dumping, que é uma taxa aplicada para proteção de alguns determinados produtos. A gente tem capatazias e assim sucessivamente. Então, assim, é uma série de taxas. Você tem que saber bem, conhecer bem, ou procurar uma empresa especializada nisso para te ajudar a entender esse emaranhado de coisas, para que não falte nada no seu custo e você entenda se sim é viável ou não.
Essa regra de 60% que a gente vê em vídeo e outras coisas, ela não existe. Isso foi criado porque a tributação de uma remessa expressa, um correio, quando você importa alguma coisa para pessoa física, né, e envia FedEx, DHL, correio e tal, é de 60% do imposto de importação. Mas hoje a gente tem cargas tributárias de 0% para alguns produtos e cargas tributárias que superam aí os seus 60% e com as despesas logísticas todas superam com tranquilidade, os 100% do custo do produto. Então, muito cuidado com essas métricas falsas. Cada projeto é um projeto, cada análise é uma análise. Você tem que entender que os produtos possuem diversos tipos de imposto de importação. Então, produtos que nós não temos no Brasil fabricados, indústrias fortes aqui, eles vão ser sempre próximos a 0, se não 0% de imposto, ou seja, não há cobrança de imposto de importação, o imposto é zerado, 0%. E coisas que nós temos em indústrias fortes aqui no Brasil, como automotivo, como segmento têxtil, 35% de imposto, que é o máximo permitido no mundo inteiro. A gente tem que conseguir conhecer também as possibilidades de aproveitamento de crédito para lucro real e presumido, isso é importante checar, contador, empresas de consultoria. Se há algum ex-tarifário, então não há produção nacional, há algum incentivo, se não há produção nacional, o que eu pago de imposto de importação? Tem redução? Não tem? E, obviamente, conhecer também alguns incentivos fiscais e regimes aduaneiros especiais. Por exemplo, você quer lidar com uma máquina, trazer uma linha de máquinas para o Brasil, não precisa importar essa máquina. Traz essa máquina de missão temporária, expõe uma feira, se der certo seu projeto, você nacionaliza e aí paga os impostos. Caso não tenha dado certo, devolve essa máquina, você não teve que recolher o imposto, você teve que nacionalizar esse equipamento. Então, a admissão temporária é muito usada nas feiras, a gente pode usar esse recurso, é altamente recomendado. Quinto, selecione bons prestadores de serviço, conheça a estrutura física dos seus transportadores, despachantes, consultores, vá visitar esses caras, entenda a idoneidade e reconheça a idoneidade dessas empresas. Conheça quem são os clientes que eles atendem. Faça um mapa de procedimentos ou peça para o seu consultor, para o seu despachante criar um fluxo de procedimentos que acontecem na importação para você entender quando você despende dinheiro, quando que você tem que pagar, qual o prazo que você tem, enfim, crie esse fluxo. Entenda a relação custo-benefício na operação que você tem dentro da importação. Faça com que o seu despachante valha a pena ser contratado, que o seu transportadora valha a pena, que ele te traga todos os resultados que você necessita no seu processo de importação. Não existe jeitinho, então saia das possibilidades fácil, aquele negócio fácil, fuja disso. E, por favor, identifiquem empresas operadoras econômicas autorizadas, que são aquelas empresas que têm alto grau de confiabilidade e são certificadas pela Receita como idôneas. Sexto e penúltimo, cuidados com o seu negócio. Não existe milagre em custos, então aquele cara que chegar falando para você que tem um jeitinho de resolver ou fazer, saia, não caia nessa. Você não tem acesso à importação dos seus concorrentes, então fuja dos sistemas que vendem essa informação, ou ele é falso ou ele é ilegal. Sempre que houver uma legislação sendo aplicada, ela deve prevalecer, então respeite a legislação e, acima de tudo, procure bons prestadores de serviço e tenha bons fornecedores. Planeje a sua importação. Por fim, não menos importante, faça a conclusão e fechamento do seu processo. Importe, cheque todos os custos e despesas que você pagou, confira se os documentos que vocês têm na mão são os originais, desenhe o seu processo de importação depois que ele existir para ver se tudo saiu como planejado, aponte as melhorias e discuta com os fornecedores e prestadores o que você tende a melhorar, o que você pode agilizar dentro do seu processo. Nunca crie uma estagnação, sempre tenha mais de um prestador para você poder movimentar isso e não sofrer com uma estagnação mesmo do seu prestador. E sempre busque melhoria contínua com fornecedores e com o seu desenvolvimento e com a segurança dos seus processos. Cada um tem o sucesso que merece e você pode importar, realizar um projeto bem feito e ter muito sucesso e ganhar bastante dinheiro com a importação. Nós, aqui da M Consultoria, somos uma consultoria especializada em diversos serviços, redução logística, consultoria de desenvolvimento de mercado para a empresa que quer exportar, uma escola de negócios com palestras e treinamentos, trabalhamos com comércio exterior de serviços e isso que nós dissemos agora, com o suprimento das coisas, a importação. Nós trabalhamos para tornar a sua empresa capaz, hábil, para que ela tenha importações cada vez mais seguras e saudáveis. Eu agradeço a vocês pela atenção, eu fui bastante resumido aqui e deixem comentários se tiverem dúvidas ou mandem e-mail para nós através do m@mconsulte.com. Agradeço a todos vocês mais uma vez, foi um prazer, meu nome é Mário Polis e
até breve.